meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meus irmãos do IPR, a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Irmãos, estou com muita saudade de estar cultuando junto com vocês, de estarmos juntos, tomando aquele café junto. Creio que vocês também estão com essa saudade, né? De se reunir, né? Está faltando algo para completar a nossa alegria, é verdade? A gente está sentindo falta. Eu estou sentindo falta dos cultos, de estarmos juntos, de verdade. Mas meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos atingir de maneira maravilhosa, o Senhor possa derramar a sua graça nesse dia, né? Cada dia basta o seu mal, essa é uma verdade. Às vezes a gente passa um dia mais triste do que o outro. Hoje eu estou alegre, porque uma coisa é verdade. Eu falei com Jesus hoje, levantei pela manhã e falei com Jesus. Jesus está vivo, o meu Redentor vive, e Ele está cuidando de mim e de vocês também, meus irmãos. De vocês que eu orei por vocês também, pedi ao Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos, ó Pai. Inclui todos, ó Pai. Inclui todos, meus irmãos, ó meu Pai. Incluí todos do Jardim das Andorinhas, do Tamoio, do Carlos Lourenço, todos meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos atingir, nos chegar de maneira maravilhosa
E é uma alegria, irmãos, porque a gente sabe, e eu tenho certeza e creio que o Senhor cuida de nós, porque o Senhor pagou um preço na cruz do Calvário, um preço alto por nós, derramando o seu sangue. Foi humilhado na cruz, irmãos, sabe? Mas sempre é bom lembrar da humilhação de Jesus, do sofrimento de Jesus, para darmos a salvação, para nos dar vida com abundância. Irmãos, isso é uma alegria que a gente sabe do valor que nós temos. Sabemos que somos dependentes. Temos que entender que estamos dependentes do Senhor. Então é por isso, irmãos, que às vezes acontece algo de ruim, igual está acontecendo nessa epidemia. O Senhor sabe todas as coisas. Isso viria. O Senhor nos avisou que isso viria. Que no mundo tereis aflições. Para que nós possamos ter ânimo, força, coragem para vencer. Então, irmãos, é conversar com o Senhor. É falar com Ele. E aí a gente adquire força. A gente recebe uma força. A gente não sabe que a gente tem essa força. Que o Senhor é a nossa força. Essa é a verdade. Eu me encontro muito alegre. E eu quero deixar um Salmo 23 para a meditação dos meus irmãos hoje, nesse dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Somente essa parte A desse versículo aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, analisando aqui essa passagem do salmista Davi, irmãos, por que será que o salmista Davi expressou dessa forma, que o Senhor é o meu pastor? E nós podemos expressar também dessa forma, que o Senhor é o nosso pastor? Nós podemos expressar dessa forma? Sim, meus irmãos, com certeza, porque nós fomos comprados, nós somos pagos, né? Jesus pagou a nossa dívida, morrendo na cruz, Ele pagou o preço. Então agora, irmãos, é só pedir graça, é só pedir o Senhor para ser mais fiel a Ele, para ver, o Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? O Senhor quer nossa adoração, nossa exaltação, irmãos. É isso que o Senhor quer. Nós adoramos ao Senhor. Nós temos um Deus para adorar. Um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que pode nos livrar. Assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de uma fornalha de fogo ardente. Uma coisa terrível, irmãos. Você percebe que os próprios homens que jogaram eles na fornalha de fogo ardente foram mortos pela chama do fogo. E eles nem o cheiro do fogo chegaram nos seus cabelos. Isso é o poder de Deus, irmãos. Se a gente analisar tantos poderes manifestados no povo de Deus na face da terra, irmãos, a gente toma muito tempo mencionando, analisando. Mas, irmãos, eu me lembrei agora de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram livres. Irmãos, isso é um poder de Deus. Então estamos debaixo de um Deus todo-poderoso, de um Deus grande, de um Deus que, se Ele fizer um estalo assim, estalo de dedo, um piscar de olhos, essa doença desaparece, irmãos. Vai ter o trabalhar de Deus. Ele prometeu de nos livrar de todo mal. Se Ele livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Creio eu, irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogaram ele na fornalha de fogo, por ser dispensado dessa forma. Se o Senhor me livrar, é Deus. Se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Eu sei que Ele vive, eu sei que meu Redentor vive. Assim como foi com Jó. Jó expressou na palavra, deixou escrito: olha, o meu Redentor vive. Tu falas como uma louca, mulher, mas eu sei que meu Redentor vive e não perdeu a sua fé. Irmãos, quando vem a dificuldade, vem os problemas, o medo bate a nossa porta. Mas, irmãos, é pedir ao Senhor: Jesus, não deixa que o medo bate na minha porta, entra no meu coração. Quando chega a dificuldade, irmãos, o medo vem.
Isso é do ser humano, é nossas falhas. É falha nossa, o medo entra, irmãos. Mas a gente tem que expulsar esse medo no nome de Jesus. E estender a mão para o céu e falar com o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor pode me livrar se o Senhor quiser. É dessa forma, irmãos. E, irmãos, é desse jeito. Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor não nos livrar, nós encontraremos com o Senhor. É a fé, irmãos. É a fé que tem que prevalecer. É a fé, no nome de Jesus, essa fé tem que prevalecer. E o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ah, mas falta algo. Isso é parte física. É para o nosso ego. Falta alimento. Mas, irmãos, mas não vamos morrer. Que nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor. De toda palavra que sai da boca do Senhor é a nossa força, irmãos, é a nossa vida, está nas mãos do Senhor. Oh, meu Deus, meus irmãos, fique com essa palavra: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu vou ler o Salmo 40. Esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virei isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Graça e paz. Eu vou ler um texto bíblico que se encontra em 1 João 3, do 16 ao 17. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando por alguma necessidade, mas prefere fechar o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve somente ser de forma de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se manifesta por meio das ações. Que a gente possa amar mais o nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá
mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Uou, oh, oh. Uou, oh, oh. Uou, oh, oh. No controle. Uou, oh, oh. Uou, oh, oh. Uou, oh, oh. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle.
Graça e paz, tudo bem? Como é que você está? Espero que seja tudo tranquilo por aí. Eu quero, nessa oportunidade, transmitir para vocês a terceira mensagem que nós estamos gravando a respeito da vida de José. É uma mensagem pastoral, é uma mensagem devocional e o objetivo dela é encorajar você nesse processo que você tem passado, em que muitas vezes nós ficamos rodeados de circunstâncias que são tão desfavoráveis e não entendemos exatamente aquilo que Deus está permitindo que a gente passe, mas a gente pode ter na vida de José um exemplo, uma inspiração para conseguirmos enfrentar todas as circunstâncias da vida com bastante ousadia, com bastante coragem, sabendo que embora algumas coisas pareçam estar fora do nosso controle, elas estão perfeitamente no controle daquele que nos criou, daquele a qual servimos, o nosso Deus, o nosso Pai. Em Gênesis capítulo 39, nós temos relatado a história de quando José trabalhava como mordomo na casa de Potifar, o seu servo egípcio, e na mensagem anterior eu trouxe para vocês todos os dilemas e as dificuldades que José enfrentava naquele lugar, por conta do distanciamento da família, por conta da cultura distinta que ele teve que se habituar, por conta dos costumes e religiões diferentes que ele encontrou no período em que ele estava no Egito. Nós vamos ver na sequência do texto que a Escritura fala que José era um moço de boa aparência e que a esposa de Potifar se afeiçoou com ele e intentou-lhe fazer-lhe mal. Quando a gente vê esse texto, a gente tem um pensamento que merece muito a nossa reflexão. Primeiro, quase sempre quando as coisas estão mal para nós ficamos mais suscetíveis a afrouxar e fracassar os nossos valores espirituais e os nossos valores morais. Você pode perceber que muitas das vezes que você falhou na sua obediência a Deus, essa falha aconteceu no momento em que você já estava abatido pela força das circunstâncias que se levantavam contra você. Nesse momento da história, a gente está vendo José no auge da sua ascensão dentro da casa de Potifar. Afinal de contas, ele está chefiando ali toda a casa, ele é o mordomo chefe daquele lugar, mas em contrapartida, ele está sofrendo o distanciamento da família, ele está sofrendo o choque de cultura, ele está sofrendo para manter-se fiel a Deus numa nação politeísta e que cultuava diversas divindades diferentes. Certamente, com toda a resistência espiritual de José, haviam ali pontos em que ele poderia, enquanto ser humano, fraquejar. Haviam pontos ali que certamente, enquanto ser humano, ele poderia falhar na sua devoção, na sua fidelidade a Deus. Mas é interessante que, quanto mais a esposa de Potifar se levantava para tentar ter José como o seu homem, como o seu companheiro, mais José resistia bravamente àquelas investidas. Aqui eu vejo uma aplicação tão poderosa para a gente. Afinal de contas, nesse momento, distante da família, distante dos seus hábitos religiosos, José poderia ceder àquela tentação e desagradar o seu Deus, mas ele se mantém sólido nos seus valores, ele se mantém sólido na sua fé, ele se mantém sólido naquilo que ele considera agradável ao Deus a quem ele serve. E nós? Como que nós lidamos com a nossa obediência a Deus, com a nossa fidelidade a Deus, com os valores morais e espirituais que professamos no momento de dificuldade? Eu posso dar um exemplo agora, pegando esse momento que nós estamos vivendo. Os irmãos que acompanham esse vídeo sabem que esse vídeo está sendo gravado no período do nosso isolamento, por conta da epidemia do coronavírus. Nós não estamos frequentando a casa de oração, nós estamos dentro de casa. Será que dentro de casa nós temos conservado a fé? Será que nesse lugar onde o pastor não está vendo, nós estamos conservando a nossa crença em Deus, os nossos valores, a nossa fidelidade? Nessas horas, nós vamos ser tentados de todos os meios e de todas as formas a blasfemarmos, a murmurarmos, a reclamarmos e até mesmo afrouxarmos a nossa devoção e a nossa fé. Mas é justamente nessa hora de conflito
É justamente nessa hora em que a tentação parece chegar até nós, que nós precisamos mostrar e demonstrar o valor da nossa fé. É justamente nessa hora que Deus quer ver em mim e quer ver em você valores espirituais firmes. Afinal de contas, nem em Jerusalém e nem no Monte de Samaria nós adoraremos a Deus, porque o Pai procura aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se o nosso Salvador diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nesse momento de isolamento, o Salvador está com você. Nesse momento de isolamento, dentro da sua casa, o teu Salvador quer ser honrado e adorado por você. Por isso, eu observo em José uma firmeza e uma solidez que certamente Deus quer encontrar em todos nós. Aquela firmeza que não é movida por circunstâncias, aquela solidez moral que não se abala com o vento forte, mas que se mantém firme porque não está baseado no que acontece do lado de fora, mas sim na convicção que temos do lado de dentro. E é do lado de dentro que Deus quer nos encontrar firmes na presença dele. Nessas horas, certamente José poderia ter cedido. Afinal de contas, Israel, seu pai, não veria. Seus irmãos não saberiam o que estava acontecendo. Mas José sabia que Deus, acima de seu pai, acima dos seus irmãos, acima do seu povo, estava com ele ali e deveria ser honrado por ele. Numa situação como essa, a mulher de Potifar, que não possuía os mesmos valores, que não possuía os mesmos princípios, batalhou insistentemente para tentar derrubar a firmeza do rapaz, mas ele se manteve resoluto. Nada moveu José da sua oposição, nada moveu José da sua fidelidade a Deus, e ele foi resistindo bravamente aos impulsos daquela mulher. Até que chegou um momento, a Escritura nos conta isso, em que a mulher de Potifar, ela se ergueu contra José, de uma forma em que seria improvável que ele pudesse escapar daquela investida. E a Escritura diz que ele corre, a Escritura diz que ele dá um jeito de se apressar em sair daquele lugar, e a mulher, com toda a malignidade do seu coração, ela fica com uma parte da veste de José para poder com isso incriminá-lo daquilo que ele bravamente não fez. Nessa hora, nós temos aqui um princípio também. Todos nós cristãos temos limites. Querido irmão, querida irmã, você não é um super-homem, você não é uma mulher maravilha. Todos nós precisamos ter um autoexame sincero para entendermos qual é a nossa capacidade de resistência diante das influências externas que nós sofremos o tempo todo de nossa vida. Obviamente, a liberdade de consciência, esse é um valor que é muito pregado na Igreja Pentecostal Reformada, e a nossa liberdade cristã, a qual prezamos e batalharemos por ela, porque queremos formar crentes maduros e não crianças mimadas que têm que ouvir não sempre. Nossa liberdade cristã, ela deve ser construída com base na nossa responsabilidade pessoal. Eu preciso saber até onde eu posso ir. Eu preciso saber a qual limite eu posso caminhar e transitar seguro para que a minha convicção e a minha fidelidade a Deus não seja colocada em jogo. Ora, um irmão que venceu pela fé em Cristo o alcoolismo não vai evangelizar dentro de um bar. Afinal de contas, ele vai se colocar numa zona de perigo, porque aquilo outrora representou o seu gigante que o venceu muitas vezes. Aquele irmão que viveu uma vida egressa, vinda da promiscuidade, ele vai ter cuidado com aquilo que ele assiste, com aquilo que ele vê. Afinal de contas, ele não quer se sujar novamente naquilo que outrora o imundiciou tanto. Por isso, nós precisamos saber os nossos limites. E quando nos depararmos com uma situação que excede a nossa capacidade de resistência, não devemos tentar bravamente vencer, mas devemos, com humildade e com consciência bem tranquila, correr para a glória de Deus. Talvez, irmão, talvez, irmã, seja a hora de você correr de algumas coisas. Talvez você está tentando insistentemente vencer um processo
que só tem trazido para você tristeza, desgosto e frustração. Será que não é a hora de você correr? Será que não é a hora de você fugir? Será que não é a hora de você humildemente reconhecer que até mesmo você, que é uma pessoa de fé, que é fiel a Deus, possui limites e precisa nessas horas entender que Deus nos deixa fragilizados em alguns aspectos para conservarmos a nossa dependência dele? Eu me recordo do texto bíblico quando Paulo ora por 3 vezes para que Deus retire dele o espinho da carne, e Deus responde para ele na 3ª vez: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outras palavras, algumas situações Deus permite que passemos, porque através delas nós permanecemos dependentes do seu amor, do seu poder, da sua graça. Talvez o Espírito Santo esteja nesse momento falando ao seu coração e lhe dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te fará vencer. A minha graça te fará forte. Não temas, não te assombres, porque a minha graça te fará sobreviver. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. José foge. Perceba tudo que está em jogo nessa fuga. José foge porque ele não quer desagradar a Deus. José foge porque ele lutou muito para conquistar a posição que ele tinha na casa de Potifar. Não foi da noite para o dia. Houve uma batalha, houve insistentemente uma fidelidade constante para que ele chegasse na posição que ele conquistou. Eu quero inferir no texto e até pensar que talvez José tenha construído uma relação com Potifar, uma relação de amizade, de respeito, porque aquele homem, embora fosse o seu senhor, deu-lhe uma autoridade que nenhum outro funcionário da casa tinha. Muita coisa estava em jogo. E para que tudo que foi construído não desmoronasse, José foge. Às vezes, para a gente não deixar que o mundo desabe, a gente tem que fugir. Mas isso não quer dizer necessariamente que quando nós fazemos o certo, as coisas dão certo. Talvez o maior problema que eu vejo hoje no movimento evangélico brasileiro é que nós estamos tão embriagados com um triunfalismo bobo que nós pensamos que nada de ruim vai acontecer com a gente. Olha, irmãos, vamos pegar esse momento que a gente está passando agora. Quem poderia imaginar que nós teríamos uma pandemia mundial e que essa pandemia poderia trazer tanto agravo para o povo de Deus? Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantos cristãos não poderão morrer por conta da Covid-19? Quantos irmãos que batalharam muito para poder construir um patrimônio e talvez vão perder emprego agora e vão ver as posses deles diminuindo por conta dessa situação? Quantos irmãos vão se endividar e vão levar meses, talvez anos, para poder organizar o caixa novamente? Quantos irmãos vão ter entes queridos sofrendo por conta dessa maldita enfermidade que surgiu? É difícil responder essas coisas, é difícil nós respondermos isso, mas nós percebemos que não necessariamente fazer o certo garantirá que tudo vai dar certo para a gente. Porque eu espero, lendo o texto, como um leitor que já me afeiçoei com José, que ao fugir, ele vai se livrar de um problemão. Mas é justamente ao fugir, fazendo o que é certo, fazendo o que glorifica a Deus, fazendo o que agrada a Deus, que José vai enfrentar mais uma rasteira terrível, mais um desprezo memorável, porque aquela mulher de posse com a sua veste, ela vai acusá-lo de ter tentado violentá-la. E obviamente é a palavra de um contra o outro. A palavra da egípcia contra a palavra do jovem hebreu. E José é lançado na prisão por aquilo que ele não fez. Cenário difícil, não é mesmo? Quantas coisas que você tem passado hoje como resultado de coisas que você não fez. Quantas situações que você está enfrentando, quantos títulos e rótulos que você carrega por coisas que você não fez, por coisas que você não praticou, mas porque você estava convicto de que estava obedecendo a Deus e certamente obedeceu muitas vezes, mas fazer o certo não é garantia de que tudo dará certo.
porque nessa vida terrena nós viveremos o tempo todo com inconstâncias, com situações diversas, porque o nosso objetivo não está na terra. Nós ancoramos a nossa esperança lá no céu, da onde Cristo virá, e embora aqui enfrentemos situações injustas, lá no céu habitaremos diante do justo juiz, onde reina plena e perfeita justiça, e ali não haverá choro, não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverão lágrimas, mas aqui teremos aflição. Mas precisamos ter bom ânimo, porque estamos vivendo na dependência e na obediência daquele que pode todas as coisas, daquele que vê todas as coisas. E eu quero lhe falar isso com certeza no meu coração, de que Deus direciona a palavra para você nesse momento. Deus está vendo o que aconteceu. Deus conhece você. E Ele não te desamparará. O que não quer dizer que Ele não poderá permitir momentos de grande dificuldade. Agora eu tenho José, aquele hebreu fiel a Deus, perdendo a posição que ele demorou tempo para conquistar e sendo lançado na prisão. Ele volta à condição de desprezado. Ele volta à condição de alguém abandonado. Abandonado por homens, mas não abandonado por Deus. E a Escritura afirma que lá na prisão o Senhor estava com ele. Querido irmão, querida irmã, não importa o lugar, Deus está com a gente. Não importa o momento que a gente está passando, Deus está com a gente. Não importa a circunstância que nós estamos enfrentando, Deus está conosco. Nele nós podemos colocar plenamente a nossa confiança. Louvado seja Deus. E nesse momento, eu conheço a história toda, José não conhecia. Eu sei que na prisão ele está mais perto do palácio, mas José ainda não tinha entendido exatamente o que estava acontecendo. Mas eu ainda vejo no texto as mesmas verdades que eu observo na personalidade de José e no seu caráter. Ele não reclama. Ele não ora a Deus perguntando o que está acontecendo. Certamente a sua alma está moída pela força das circunstâncias, mas ele conserva os seus lábios fiéis a Deus e ele não se posiciona. E na cadeia, na prisão, a presença de Deus o acompanha. Louvado seja Deus. No momento mais duro da sua vida, no momento mais aflitivo que você passar, será o momento em que a presença de Deus estará mais perceptível em você. Porque na dor, parece que Ele está mais presente. Louvado seja Deus. Algumas lições nós não aprendemos de outra forma, viu? Algumas lições espirituais precisarão ser aprendidas na dor, na frustração, no sofrimento. Mas Deus está conosco. O Deus que estava com José também está conosco, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Ali dentro, José começa a galgar posição novamente, rapidamente, porque a bênção de Deus está com ele. E naquele lugar, o carcereiro passa a não ter mais preocupações, porque ele confiava que José poderia cuidar ali dos presos e ele ficaria então tranquilo. Que interessante, irmãos, é nós pensarmos como Deus nos coloca estrategicamente em lugares, em situações, em posições para poder revelar a sua glória através de nós e para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Isso é interessante. Você certamente está hoje numa posição na sua vida em que Deus quer ser glorificado em você. Por isso, adore a Ele, exalte a Ele e se apegue com Ele, porque mesmo no lugar de dor em que podemos estar, é nesse lugar que a glória dEle se manifestará na nossa vida e nós refletiremos com qualidade a imagem daquele que nos salvou, a imagem de Cristo, nos seus valores, na sua constância, no seu amor, no seu perdão, na sua fidelidade. Louvado seja Deus. Quando eu penso nesse texto, eu imediatamente o associo
com aquilo que Jesus passou. Porque da mesma forma que aqui nós estamos vendo uma situação de traição, porque a mulher de Potifar traiu o seu servo mais fiel, mentindo contra ele, da mesma forma o nosso Salvador Jesus foi traído por um de seus discípulos. Enquanto José foi lançado na prisão para morrer, Jesus foi erguido numa cruz para que eu e você pudéssemos viver. Deus é capaz de fazer com esses momentos em que parece que nós enfrentamos o mais profundo desprezo, uma oportunidade maravilhosa de salvação. Eu e você sabemos que José sai da prisão. Eu e você sabemos que Jesus vence a sepultura. Eu e você sabemos que José vai ser feito Salvador do mundo. E eu e você conhecemos o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O fato é que José morreu e uma geração sucedeu, outra sucedeu, até que nós chegamos no Êxodo e você conhece a história. Mas o meu e o seu Salvador ressuscitou, voltou ao céu, está vivo e brevemente voltará para nos buscar. Esse Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, ama você e Ele chama você para que você ouça sua voz e creia nele para a salvação. E este Salvador disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você é ovelha de Jesus? Você é ovelha do rebanho de Cristo? Você está no redil do Salvador? Somente aqueles que entraram na arca encontraram salvação eterna. E somente as ovelhas de Cristo poderão, com a graça dele, vencer o pecado e estar diante do Filho do Homem no dia glorioso em que ele voltará para nos buscar. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Só falta não ter gravado, né?